Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós continuamos com a nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos. Hoje vamos ler Deuteronômio capítulo 5, versículo 19, e vamos estudar o mandamento que diz: não furtarás. Abra sua Bíblia e conserve a sua Bíblia aberta neste texto. Tem em mãos também um caderno, uma caneta, para fazer as anotações quando necessárias. Nós queremos falar neste estudo, e vamos dividir este tema em 2 estudos. Neste estudo nós vamos falar sobre o não furtarás e o direito de propriedade. Repetindo, não furtarás e o direito de propriedade. Há muitas pessoas em nossos dias colocando no direito de propriedade a culpa por todos os males sociais que existem. Eles afirmam que o que faz a diferença entre uns e outros, que promove todo esse fosso social que separa pobres e ricos, proprietários e proletários, está no fato de alguns possuírem tudo e muitos não terem quase nada. E esta forma de pensar propõe, para remediar esta situação, que não haja então o direito de propriedade, que o Estado seja o dono de todos os meios de produção, o dono de todas as propriedades, e passe então a gerir estes meios de produção e estas propriedades através dos usos sociais que lhes são devidos sempre que julgar necessário. Uma rápida análise histórica desta experiência nos países socialistas é suficiente para nos fazer ver que, em função desse sistema, as diferenças sociais não desapareceram automaticamente e nem necessariamente. O Estado passou a ser o grande proprietário e as poucas pessoas pertencentes ao grande partido e seguidoras do grande líder passaram a ter os benesses, os privilégios, as riquezas, enquanto que a grande maioria da população continuou a ser tratada com pão e circo. Nós não acreditamos, meus queridos, em hipótese alguma, que a Bíblia deva ser usada para justificar as diferenças sociais. Se alguém tem feito isto, está usando indevidamente e fazendo uma leitura preconceituosa da palavra de Deus. Mas a Bíblia deve ser lida sim e ser examinada sim para explicar a razão pela qual as diferenças sociais acontecem. Todos os sistemas políticos, ideológicos e sociais e econômicos são maravilhosos, são edênicos. Tanto o capitalismo quanto o socialismo pressupõem a circulação de riquezas. No primeiro caso, promovida pelos proprietários e donos dos meios de produção. No segundo caso, promovida pelo Estado. Mas esta circulação de riqueza não acontece em nenhum dos dois sistemas, em nenhuma das duas ideologias, nenhuma das duas propostas. Por quê? Porque estes sistemas insistem em não enxergar uma falha muito importante. Elas insistem em não enxergar um problema muito importante. E que falha importante e que problema importante é esse? O homem. O homem. O homem e o seu pecado. O homem e a sua degeneração moral. O homem e a sua corrupção ética. Seja qual for o sistema, por melhor que seja, por mais perfeito que seja, ele terá uma peça que não funcionará adequadamente: o homem. Meus queridos, em ambos os sistemas, quer seja no sistema capitalista ou no sistema socialista, nós percebemos que algumas castas privilegiadas, alguns grupos privilegiados se locupletam, acumulam riquezas, concentram riquezas, e uma imensa maioria da população
uma imensa maioria da população passa a ter cada vez menos direitos e cada vez mais obrigações. E qual é o remédio bíblico, então, para esta situação? Meus queridos, o remédio bíblico é resumido nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos dizem exatamente o seguinte: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebam, quem ama a Deus sobre todas as coisas não se preocupa em acumular riquezas sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões roubam e minam, mas procura ajuntar tesouros nos céus, tesouros estes que são duráveis, tesouros estes que são permanentes. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, mesmo que as suas riquezas prosperem, não coloca em suas riquezas o seu coração. Sabendo que, prestem bem atenção, Deus dá a todos nós o direito de uso dos bens e dos meios de produção que nós temos, mas não o direito de propriedade, porque este direito de propriedade cabe, em última instância, ao próprio Deus. É a Bíblia que afirma: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Meus queridos, por outro lado, quem ama o próximo como a si mesmo, fará o possível para que o próximo seja abençoado. Fará o possível para que o próximo tenha oportunidades iguais às oportunidades que ele tem. Fará o possível para que o próximo tenha direitos iguais aos que ele tem. Que o próximo tenha benesses e benefícios iguais aos que ele tem. Que a mesa do próximo seja tão farta quanto a sua mesa. Quem ama ao seu próximo como a si mesmo, ele usa as suas posses e os seus bens, mas ele não é usado por elas. Ele coisifica as coisas e não as pessoas. E é nesse sentido que devemos entender o mandamento que nós lemos neste estudo: não furtarás. Porque quem está furtando sabe que o que o seu próximo tem é fruto do uso adequado do tempo que ele gastou para ter. É fruto do exercício do seu dom, do seu talento e da sua vocação para ter. É fruto do suor que ele empregou para adquirir. Mas, sobretudo, é fruto da bênção de Deus sobre a sua vida. Deus, portanto, condena o furto. Biblicamente, Deus não permite que, de qualquer maneira, quem quer que seja, furte. Nada justifica o furto, segundo a palavra de Deus. Agora, preste atenção. Seja ele cometido por pessoas ou por cidadãos que roubam o seu próximo, ou seja ele cometido pelo próprio Estado, que arrecada através de taxações, arrecada através de impostos, muito dinheiro e que muitas vezes não devolve ao cidadão, mas sobretudo aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, situações de maior necessidade. Os inúmeros casos de corrupção que nós vimos, de desvio do dinheiro público, que nós vimos, de mau uso do dinheiro público, que nós vimos ao longo da nossa história, se constitui num grande agravo diante de Deus, se constitui num grande pecado diante de Deus e atrai a justiça divina sobre estas vidas. Não furtarás, portanto, é um mandamento atualíssimo, é um mandamento que eu e vocês devemos conhecer em todas as suas dimensões, em todas as suas aplicações. É um mandamento que a sociedade deve conhecer em todas as suas dimensões e aplicações. É um mandamento que precisa ser vivido enquanto uma realidade de Estado, para que direitos inalienáveis do homem não sejam desrespeitados por quem quer que seja, em qualquer momento histórico que seja. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família através da sua palavra. Reverendo Gerson Trevisan, pastor da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange.